Quando Lucas colocou aquele documento sobre a mesa, Mark riu, até ver a própria assinatura ali. Em segundos, o sistema travou e uma mensagem em vermelho tomou a tela, auditoria ativada. A sala inteira congelou. Mas o que ninguém imaginava era que aquele papel guardado por meses estava prestes a destruir uma fraude de 14 meses. E tudo começou com uma frase: aceite calado, você não merece um centavo. Você já trabalhou anos num lugar onde sua entrega não importa? Onde você sustenta o time inteiro, mas seu nome nunca é mencionado. Lucas viveu isso durante 5 anos. Até o dia em que seu diretor não só cortou sua comissão, mas o humilhou na frente de todos. O que Mark não sabia é que Lucas havia guardado um documento. Um papel aparentemente simples, mas com poder suficiente para derrubar tudo. E quando Lucas finalmente decidiu usá-lo, nada voltou a ser como antes. Esta é a história de um homem que aprendeu que silêncio não protege ninguém. Apenas aprisiona. Lucas digitava os últimos números da planilha enquanto o escritório esvaziava ao redor. A luz azulada do monitor iluminava seu rosto cansado, marcado por uma rotina que se repetia há 5 anos sem alteração visível. Ele era o pilar silencioso do departamento comercial, aquele que resolvia crises às sextas à noite e retornava ligações que ninguém mais queria atender. Mas quando Mark, o diretor, anunciava resultados em reuniões gerais, o nome de Lucas nunca era mencionado. Era como se suas entregas fossem obra do acaso, não de alguém que trabalhava até as luzes se apagarem. E Lucas aceitava, porque sempre aceitara. Aquela rotina de invisibilidade começou muito antes do escritório. Crescerá numa casa onde a voz do pai ocupava todos os espaços, um homem de maxilar travado que repetia que reclamar era sinal de fraqueza. Lucas aprenderá a baixar a cabeça desde criança, a engolir palavras que ardiam na garganta, a transformar raiva em silêncio produtivo. Quando seu pai dizia que homem de verdade não chorava nem contestava, Lucas gravava aquilo como uma lei imutável. Agora, adulto, percebeu que carregava a mesma postura curvada, o mesmo medo de ocupar espaço. Mas nunca soube como mudar isso. Naquela tarde de quinta-feira, Mark convocou uma reunião individual. Lucas entrou na sala esperando de sempre, metas ajustadas, cobranças veladas, talvez um elogio protocolar. Mas Mark foi direto, sem rodeios, como quem anuncia a previsão do tempo. Disse que a comissão do trimestre não seria paga a ele, que havia uma reorganização interna, que ele deveria aceitar como parte do processo. Lucas sentiu o chão ceder por um segundo, mas sua expressão não mudou. Apenas assentiu, como sempre fizera. Voltou para sua mesa com as mãos tremendo levemente. Abriu a gaveta inferior, aquela que nunca mostrava a ninguém, e tocou a borda do documento que guardara semanas antes, um relatório interno carimbado com a assinatura de Mark. Eram páginas técnicas, cheias de códigos e referências a um módulo de auditoria que a própria empresa instalara para evitar fraudes. Lucas não entendia todos os detalhes, mas sabia que aquele papel tinha poder. E sabia que Mark nunca imaginou que ele o tivesse guardado. Ao fechar a gaveta, sentiu o peso familiar no peito. Era o mesmo que sentia quando criança, ao ouvir o pai dizer que ele nunca seria suficiente, que precisava se esforçar mais, calar mais, desaparecer mais. Lucas sempre obedecera, sempre se moldara às expectativas alheias, sempre desistira antes mesmo de tentar reagir. Mas desta vez, algo diferente pulsava sob a costela, não era revolta explosiva, nem coragem heroica. Era apenas um cansaço profundo de continuar invisível. Desligou o computador e saiu do escritório enquanto a noite caía sobre a cidade. As luzes dos prédios se acendiam uma a uma, e Lucas caminhou devagar até o estacionamento, sentindo o vento frio cortar o rosto. Ele não sabia ainda o que faria com aquele documento, se teria coragem de usá-lo ou se o deixaria apodrecer na gaveta como todas as outras coisas que nunca disse. Mas uma certeza começava a se formar, silenciosa e inevitável, algo precisava quebrar. A reunião geral acontecia toda sexta-feira às 9 da manhã. Lucas entrou na sala de conferências carregando sua caneca de café já frio, escolhendo a cadeira mais próxima da parede, longe do centro da mesa. Mark estava em pé, de costas para a tela de projeção, com aquele sorriso controlado que usava quando precisava parecer acessível.
A equipe se acomodava em silêncio, alguns checando celulares, outros folheando papéis sem interesse. Lucas sentou e fixou o olhar na mesa, preparando-se para mais uma hora de números inflados e elogios distribuídos a quem menos trabalhava. Mas o que veio a seguir foi diferente. Mark começou apresentando os resultados do trimestre com entusiasmo calculado. Mencionou metas batidas, clientes recuperados, contratos fechados na última hora. Citou nomes, distribuiu créditos, fez piadas internas que arrancaram risos educados. Então chegou ao tema das comissões, e a sala ficou tensa. Ele explicou que alguns ajustes seriam feitos, que nem todos receberiam o esperado, que era preciso entender o contexto maior. E então, com a naturalidade de quem comenta o clima, virou-se para Lucas e disse sem hesitar: Lucas, você em especial precisa aceitar calado. Você não merece um centavo dessa comissão. O silêncio que se seguiu foi denso como concreto. Lucas sentiu o sangue subir para o rosto, mas seu corpo permaneceu imóvel. Alguns colegas abaixaram os olhos, outros fingiram não ter ouvido, um ou dois trocaram olhares rápidos de constrangimento. Mark continuou falando como se nada tivesse acontecido, avançando para o próximo slide. Lucas apertou os dedos contra a caneca até sentir a porcelana fria queimar na palma. Respirou fundo, tentando controlar o tremor que começava nas mãos. Mas desta vez, algo não cedeu. Ao final da reunião, enquanto todos saíam em silêncio, Lucas permaneceu sentado. Esperou a sala esvaziar, esperou Mark guardar o notebook e se preparar para sair. Só então se levantou, devagar, e caminhou até a mesa central. Não disse nada, apenas ficou ali, de pé, olhando Mark nos olhos pela primeira vez em anos. Mark arqueou uma sobrancelha, divertido, como se estivesse prestes a ouvir uma desculpa. Lucas não deu a ele essa satisfação. Apenas virou as costas e saiu, mas não antes de sentir que algo fundamental havia mudado dentro dele. Voltou para sua mesa e abriu novamente a gaveta inferior. O documento estava lá, intacto, esperando. Lucas o pegou com cuidado, passou os dedos sobre o carimbo azul que certificava sua autenticidade. Eram 19 páginas técnicas, cheias de códigos de auditoria e referências a um módulo de compliance que a empresa instalara meses antes para evitar processos trabalhistas. Mark havia assinado aquele relatório autorizando a ativação do sistema, sem imaginar que isso criaria uma trilha auditável de todas as manipulações de metas. Lucas não era especialista em tecnologia, mas entendia o suficiente. Se ativasse aquele módulo, os dados seriam enviados automaticamente para a consultoria externa que fiscalizava as comissões. Lucas fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que usar aquele documento significava cruzar uma linha sem volta. Poderia destruir Mark, expor fraudes, recuperar o que lhe era devido. Mas também poderia custar seu emprego, sua estabilidade, talvez até sua reputação. A voz do pai ecoava na memória, áspera e implacável: homem de verdade não reclama, não causa problema, não levanta a cabeça. Lucas guardou o documento na pasta e desligou o computador. Mas desta vez, ao sair do escritório, não sentiu o peso familiar da derrota. Sentiu algo parecido com uma decisão se formando. Lucas passou o fim de semana inteiro com o documento sobre a mesa da sala. Não o abriu, não o releu, apenas o deixou ali, visível, como se a presença física pudesse forçá-lo a tomar uma decisão. Preparou café que esfriou sem ser bebido, ligou a televisão sem prestar atenção, tentou dormir mas acordou às 3 da manhã com o coração acelerado. A cada hora que passava, a hesitação crescia. Ele sabia exatamente o que aquele papel representava, a chance de ativar o módulo de auditoria e enviar todos os dados de comissões manipuladas diretamente para a consultoria independente que fiscalizava a empresa. Mas saber o caminho não tornava mais fácil caminhar por ele. Na segunda-feira, chegou ao escritório mais cedo que o normal. A equipe ainda estava vazia, apenas o zumbido dos computadores ligados e o cheiro de café institucional no ar. Lucas sentou na sua mesa e ligou o sistema, mas não conseguiu trabalhar. Abriu planilhas e as fechou sem olhar, respondeu e-mails com frases automáticas, atendeu ligações que esqueceu assim que desligou. O documento estava na pasta ao lado do teclado, e ele podia sentir o peso dele mesmo sem tocá-lo.
Sabia que bastava escanear aquelas páginas no sistema para ativar a auditoria. Sabia também que Mark jamais esperaria isso dele. Mas o medo era maior que a raiva. Durante o almoço, 3 colegas se aproximaram. Sentaram ao redor da mesa com expressões cuidadosas, como quem visita alguém no hospital. Disseram que entendiam a situação, que também haviam sido injustiçados antes, que Mark era assim mesmo. Um deles tocou o ombro de Lucas e sugeriu que ele deixasse pra lá, que não valia a pena arriscar o emprego por orgulho. Outro comentou que brigar com a direção nunca terminava bem, que era melhor aguentar até surgir algo melhor. Lucas ouviu tudo em silêncio, agradeceu a preocupação, disse que estava bem. Mas quando voltou para a mesa, sentiu a vergonha queimar mais fundo que a raiva. Era a mesma vergonha de sempre, há de ser visto como alguém que aceita. À noite, sozinho no apartamento, Lucas sentou no chão da sala com as costas contra o sofá. O documento estava na mesa de centro, iluminado pela luz fraca do abajur. Ele pensou em tudo o que poderia acontecer se ativasse aquele módulo. A auditoria revelaria meses de manipulação de metas, comissões cortadas sem justificativa, assinaturas falsificadas em relatórios internos. Mark seria exposto, possivelmente afastado, talvez até processado. Mas Lucas também sabia que empresas protegem diretores, que ele poderia ser visto como problemático, o funcionário que quebrou a hierarquia. Poderia perder não só o emprego, mas qualquer referência futura. Então o que restaria? Lucas pegou o celular e abriu a foto antiga que guardava sem nunca mostrar a ninguém. Era ele aos 12 anos, magro demais, olhando para baixo enquanto o pai posava ao lado com a mão pesada sobre seu ombro. Lembrou da voz rouca dizendo que homem de verdade não criava caso, não chorava, não reclamava. Lembrou de todas as vezes que abaixou a cabeça na escola, no primeiro emprego, nos relacionamentos. Lembrou que sempre escolheu o silêncio porque parecia mais seguro. E pela primeira vez, percebeu que aquele silêncio nunca o protegera de nada. Apenas o tornará invisível. Desligou o celular e ficou ali, imóvel, até a luz do abajur começar a doer nos olhos. O documento continuava sobre a mesa, intocado. Lucas sabia que precisava decidir, mas a decisão parecia grande demais, pesada demais, definitiva demais. Então fechou os olhos e fez a única pergunta que importava: se não fizesse nada agora, conseguiria viver com isso? A resposta veio rápida e clara, dolorosa como um corte. Não. Desta vez, não conseguiria. Lucas acordou na terça-feira com uma clareza estranha. Não era coragem, não era raiva, era apenas a certeza de que adiar não mudaria nada. Tomou banho devagar, vestiu a camisa azul que usava em reuniões importantes, pegou a pasta com o documento e saiu sem olhar para trás. No caminho para o escritório, não ligou o rádio do carro, não checou o celular, apenas dirigiu no silêncio denso da manhã. Sabia que ao cruzar a porta daquele prédio, algo iria quebrar. E pela primeira vez em anos, estava disposto a deixar que quebrasse. Chegou meia hora antes da reunião semanal. A equipe ainda se acomodava, ajeitando cadeiras, servindo café, trocando comentários sobre o final de semana. Lucas entrou com a pasta debaixo do braço e escolheu uma cadeira no centro da mesa, não na ponta como de costume. Alguns colegas notaram a mudança e olharam curiosos, mas ninguém disse nada. Mark chegou pontualmente às 9, carregando seu notebook e aquele sorriso profissional que nunca alcançava os olhos. Cumprimentou a todos com acenos rápidos e começou a falar sobre pendências e novos contratos. Lucas esperou em silêncio, os dedos fechados sobre a borda da pasta. Quando Mark fez uma pausa para beber água, Lucas se levantou. Não pediu licença, não esperou autorização, apenas se levantou e caminhou até a cabeceira da mesa. A sala ficou em silêncio instantâneo. Mark arqueou as sobrancelhas, divertido, como se fosse ouvir uma pergunta ingênua. Lucas abriu a pasta, tirou o documento e o colocou sobre a mesa com cuidado, as 19 páginas carimbadas expostas sob a luz fria do fluorescente. Mark olhou para o papel, depois para Lucas, e riu. Um riso curto, seco, de quem não entende a piada. Até que viu a assinatura dele mesmo no carimbo azul. O riso morreu.
Mark pegou o documento e começou a folhear, os olhos passando rápido pelas páginas. Lucas permaneceu em pé, as mãos soltas ao lado do corpo, respirando devagar. Ele sabia o que vinha a seguir. Aquele relatório ativava automaticamente o módulo de auditoria quando escaneado no sistema da empresa. Mark havia autorizado isso meses antes, sem imaginar que criava uma trilha digital de todas as manipulações. Lucas caminhou até o scanner da sala, ligou o equipamento e esperou. Mark levantou a voz pela primeira vez, perguntando o que ele achava que estava fazendo. Lucas não respondeu. Apenas colocou a primeira página no vidro e apertou o botão. O scanner começou a processar com um zumbido mecânico. A tela do computador conectado piscou uma vez, depois duas, e uma barra de progresso apareceu, Uploading to Audit Server. Mark se levantou bruscamente, tentou puxar o documento, mas Lucas já estava na terceira página. A sala inteira assistia em silêncio absoluto, alguns colegas de boca aberta, outros com os celulares esquecidos nas mãos. Em menos de um minuto, todas as páginas foram escaneadas. A tela do computador congelou por um instante, depois exibiu uma mensagem em vermelho. Server Overload, Audit Triggered. External Report Sent. Mark ficou pálido. Lucas desligou o scanner e voltou para sua cadeira. Sentou devagar, cruzou os braços sobre a mesa e ergueu o olhar pela primeira vez. Não disse nada, não precisava. O sistema já estava enviando os dados para a consultoria externa e para a sede nacional da empresa. Tudo o que Mark havia feito nos últimos meses, metas manipuladas, comissões cortadas sem justificativa, assinaturas falsificadas, estava sendo compilado e transmitido naquele exato momento. A sala continuava em silêncio, mas agora era um silêncio diferente. Lucas sentiu o peso antigo se soltar do peito. Finalmente, ele havia erguido a cabeça. O departamento de TI chegou em menos de 15 minutos. 2 técnicos entraram apressados, carregando laptops e cabos, seguidos por uma gerente de compliance que Lucas nunca havia visto pessoalmente. Ela cumprimentou Mark com frieza protocolar e pediu acesso imediato ao servidor. Mark tentou explicar que havia um mal-entendido, que o sistema estava com erro, que aquilo podia ser resolvido internamente. Mas a gerente o interrompeu com uma única frase: o módulo de auditoria já enviará os dados para 3 destinos simultâneos, consultoria externa, sede nacional e departamento jurídico. Não havia como reverter. Mark sentou e ficou em silêncio pela primeira vez desde que Lucas o conhecia. Os técnicos trabalharam por 2 horas conectados ao servidor principal. A equipe foi liberada, mas poucos saíram. Permaneceram nas mesas próximas, fingindo trabalhar enquanto observavam o movimento na sala de conferências. Lucas voltou para sua estação e abriu e-mails que não conseguia ler. Sentiu o olhar dos colegas, alguns curiosos, outros assustados, nenhum hostil. Uma colega passou por ele e murmurou um obrigada quase inaudível antes de seguir. Lucas não respondeu, apenas assentiu. Sabia que o que fizera não era heroísmo. Era apenas o fim de um ciclo que durava tempo demais. No meio da tarde, a gerente de compliance convocou Mark para uma reunião privada. Ele saiu da sala de conferências com o rosto fechado, os ombros tensos, e não voltou. Meia hora depois, um e-mail da diretoria foi enviado para todo o departamento. Mark seria afastado temporariamente enquanto a investigação interna era conduzida. O tom era neutro, burocrático, mas todos entenderam o significado. Um diretor não era afastado por engano. Lucas leu o e-mail 3 vezes, não por dúvida, mas porque precisava confirmar que aquilo era real. Então fechou o computador e saiu para caminhar. Na manhã seguinte, a consultoria externa enviou o relatório preliminar. Lucas foi chamado à sala da gerente de compliance junto com outros 3 funcionários que também haviam tido comissões cortadas. Ela explicou que a auditoria confirmara a manipulação sistemática de metas nos últimos 8 meses. Assinaturas falsificadas, redistribuição de créditos, cortes injustificados. Mark havia alterado planilhas manualmente para inflar seus próprios bônus enquanto reduzia os repasses da equipe. A gerente pediu desculpas formais em nome da empresa e informou que todas as comissões atrasadas seriam pagas em até 10 dias. Lucas ouviu tudo sem expressar emoção.
Agradeceu educadamente e voltou para sua mesa. Ao longo da semana, supervisores da sede começaram a chegar. Entrevistaram a equipe, revisaram contratos, cruzaram documentos. Mark foi convocado 2 vezes e saiu mais abatido a cada reunião. Colegas que antes o elogiavam agora evitavam mencionar seu nome. Lucas observava tudo de longe, sem prazer, sem triunfo. Não sentia que havia vencido uma batalha. Sentia apenas que havia parado de perder. Na sexta-feira, Mark limpou sua sala e saiu carregando uma caixa de papelão. Não se despediu de ninguém. Lucas estava na copa quando viu passar pelo corredor, e por um segundo seus olhares se cruzaram. Não havia raiva ali, apenas o reconhecimento mútuo de que algo terminara. No final do expediente, Lucas recebeu um e-mail da Diretoria Nacional. Era breve, direto, assinado por alguém que ele nunca havia encontrado. Agradeciam sua coragem em expor irregularidades, reforçavam o compromisso da empresa com transparência e informavam que sua comissão seria depositada com juros de atraso. Lucas leu o e-mail uma vez e o arquivou sem responder. Desligou o computador, pegou a jaqueta e saiu para o estacionamento vazio. O céu estava limpo, sem nuvens, e pela primeira vez em semanas ele respirou fundo sem sentir o peito apertar. Não era felicidade. Era algo mais simples e mais profundo, era a sensação de ter feito algo que deveria ter feito há muito tempo. A investigação formal durou 3 semanas. Lucas continuou trabalhando normalmente, mas a atmosfera do departamento havia mudado. Conversas antes sussurradas agora aconteciam abertamente, colegas compartilhavam experiências que guardavam há meses, alguns até anos. Um funcionário admitiu que quase pediu demissão após ter uma comissão cortada sem explicação. Outro revelou que Mark o ameaçara veladamente quando questionou uma meta impossível. Lucas ouvia tudo em silêncio, percebendo que não era o único que havia engolido injustiças. A diferença é que ele decidirá parar de engolir. Na quarta-feira da terceira semana, a sede enviou o relatório final. A auditoria confirmara a fraude deliberada, Mark manipulara dados por 14 meses, desviara comissões para inflar seus próprios bônus e falsificar assinaturas em documentos de aprovação. O prejuízo total à equipe ultrapassava $200 mil. A empresa decidiu pelo desligamento imediato por justa causa e abertura de processo judicial para ressarcimento. Mark não voltaria. Seu nome foi removido do site corporativo, seus acessos cancelados, sua sala esvaziada por terceiros. Lucas recebeu a notícia por e-mail e não sentiu nada além de um cansaço distante. Não era vitória. Era apenas o fim inevitável de algo que nunca deveria ter começado. 2 dias depois, Lucas foi chamado ao escritório da nova diretora regional, uma mulher de meia-idade chamada Claire que assumirá a posição temporariamente. Ela o recebeu com um aperto de mão firme e foi direta. A empresa reconhecia que ele agira corretamente, que sua coragem evitara danos maiores, que lamentavam não ter identificado o problema antes. Informou que todas as comissões atrasadas seriam pagas com correção integral, que ele teria prioridade em promoções futuras e que a empresa estava revisando seus protocolos de compliance. Lucas agradeceu, mas quando saiu daquela sala, percebeu que o dinheiro importava menos do que imaginara. O que realmente mudará estava dentro dele. Naquela noite, sozinho no apartamento, Lucas abriu a gaveta onde guardava coisas antigas. Encontrou a foto que evitava olhar, ele aos 12 anos, magro e curvado, o pai ao lado com a mão pesada no ombro. Observou a imagem por um longo tempo, notando detalhes que nunca prestara atenção antes. O jeito como ele desviava o olhar da câmera. A tensão nos ombros. A boca apertada, como se segurasse palavras que nunca poderia dizer. Lembrou da voz do pai repetindo que homem de verdade não reclamava, não criava problema, não levantava a cabeça. E finalmente entendeu, aquela não era sabedoria. Era medo disfarçado de virtude. Lucas rasgou a foto devagar, metade por vez, e jogou os pedaços no lixo. Não era um ato de raiva contra o pai, mas de libertação de uma crença que o prendera a vida inteira. Ele não precisava mais carregar aquele peso, não precisava mais provar que era forte sendo invisível. Pela primeira vez, percebeu que enfrentar Mark não fora sobre dinheiro ou justiça. Fora sobre quebrar o ciclo.
fora sobre olhar no espelho e reconhecer alguém que finalmente decidirá existir. E isso ninguém poderia tirar dele. Na sexta-feira seguinte, ao receber o depósito da comissão, Lucas não comemorou. Pagou algumas contas atrasadas, guardou o resto e seguiu sua rotina. Mas algo fundamental havia mudado. Quando caminhava pelos corredores do escritório, não desviava mais o olhar. Quando falava em reuniões, sua voz não tremia. Quando discordava de algo, dizia. Não era arrogância, não era desafio. Era apenas a presença tranquila de alguém que aprenderá, tarde mas definitivamente, que sua voz tinha peso. E que silêncio nunca fora proteção. Apenas prisão. 6 meses depois, Lucas liderava o novo time de vendas. A promoção veio sem alarde, anunciada no e-mail objetivo da diretoria que reconhecia sua competência e integridade. Ele aceitou sem hesitar, mas também sem ilusões. Sabia que a empresa o promoverá tanto por mérito quanto por imagem, uma forma de demonstrar que valorizava quem denunciava irregularidades. Não importava. Lucas não precisava que suas motivações fossem puras. Precisava apenas que fossem reais. E pela primeira vez em anos, sentia que estava construindo algo que lhe pertencia. A primeira mudança que implementou foi transparência total. Criou uma planilha compartilhada onde todas as metas, comissões e critérios de avaliação ficavam visíveis para a equipe inteira. Nada de números ajustados em segredo, nada de promessas verbais que desapareciam no papel. Alguns colegas mais antigos estranharam a abertura, acostumados à cultura de informação controlada. Mas os mais novos abraçaram o sistema com alívio. Lucas percebia nos olhares deles a mesma insegurança que ele carregara por tanto tempo, o medo de trabalhar sem saber se seriam reconhecidos. Agora, pelo menos, todos sabiam onde estavam. E isso já era muito. Em sua mesa, numa moldura discreta ao lado do monitor, Lucas guardava uma cópia do documento que travara o sistema meses antes. Não era troféu, não era lembrança de vingança. Era apenas um lembrete de que pequenas ações podiam ter consequências enormes. De que coragem não precisava ser espetacular. De que às vezes bastava parar de aceitar o inaceitável. Ele olhava para aquele papel quando sentia a tentação de voltar aos velhos hábitos, de abaixar a cabeça para evitar conflito, de deixar passar algo errado porque confrontar parecia arriscado demais. O documento lembrava, ele já havia arriscado. E sobrevivera. Numa tarde de quinta-feira, durante uma reunião de equipe, Lucas percebeu um dos novos funcionários sendo tratado com desrespeito por um supervisor externo. O homem interrompia o rapaz repetidamente, desqualificava suas ideias com sarcasmo, fazia piadas sobre sua inexperiência. A sala ficou tensa, alguns membros da equipe trocando olhares desconfortáveis. Lucas observou a cena por alguns segundos, sentindo algo familiar pulsar no peito. Mas desta vez não era medo. Era clareza. Ele levantou a mão, interrompeu o supervisor com educação firme e disse que naquela equipe todos eram ouvidos com respeito. O homem tentou rir, mas Lucas não desviou o olhar. Apenas esperou em silêncio até que ele mudasse de tom. Após a reunião, o funcionário novo se aproximou com gratidão tímida. Lucas apenas assentiu e disse que não precisava agradecer, que aquilo era o mínimo que qualquer líder deveria fazer. Mas ao ver o rapaz sair aliviado, percebeu algo que antes não entendia: proteger alguém não o tornava herói. Apenas o tornava responsável. E responsabilidade era algo que ele finalmente aprenderá a carregar. Não pelo peso, mas pela escolha. Não porque alguém o obrigara, mas porque ele decidirá que valia a pena. Naquela noite, ao trancar o escritório, Lucas parou no estacionamento vazio e olhou para o prédio iluminado contra o céu escuro. Lembrou do homem que era 6 meses antes, invisível, calado, curvado sob o peso de expectativas alheias. Lembrou da voz do pai dizendo que reclamar era fraqueza. Lembrou de todas as vezes que aceitou injustiças porque parecia mais seguro. E finalmente entendeu que aquele ciclo terminara não no dia em que escaneou o documento, mas no momento em que decidiu que sua voz importava. Ele não era mais o menino da foto rasgada. Era o homem que escolhera ser. E isso, percebeu enquanto entrava no carro, era vingança suficiente contra todos os silêncios que quase o destruíram.
Lucas não destruiu Mark. Mark se destruiu sozinho, e Lucas apenas decidiu parar de ser cúmplice disso. Porque às vezes a melhor vingança não é fazer o outro cair, é finalmente levantar a cabeça e perceber que você nunca precisou se curvar. Lucas guardou aquele documento emoldurado não como troféu, mas como lembrete, sua voz sempre teve peso. Você só precisava acreditar nisso. Se você reconheceu alguma parte dessa história na sua própria vida, talvez seja hora de parar de aceitar o inaceitável. Porque o ciclo só quebra quando você decide que ele vai quebrar. E há outras histórias como essa que você precisa ouvir.